Você sabe o que é raiz quadrada? O que significa o símbolo da raiz quadrada? O símbolo da raiz quadrada simboliza a letra R. Isso mesmo. Quando nós vamos escrever a letra R, nós costumamos fazer esse traçado aqui. Um traço para baixo, voltar para cima e um traço lateral. Fazendo isso várias vezes, pode gerar uma leve abertura na escrita da letra R, como podemos ver nessas três figuras. Por que é usada a palavra raiz? A palavra raiz é usada no sentido de base, pois a raiz é a base de uma planta. Por que é usada a palavra quadrada? A palavra quadrada está no sentido de do quadrado. Então, uma tradução melhor seria raiz do quadrado. Raiz do quadrado ainda não dá para entender, não é mesmo? Como a palavra raiz está sendo usada no sentido de base, poderíamos substituir por base do quadrado. Entendeu agora? Ainda não? Base seria o lado de baixo de uma figura geométrica. Como podemos ver aqui, o lado de baixo de toda figura geométrica é chamado de base, porque é o lado que se apoia numa mesa, numa superfície, por exemplo. Essa parte aqui, no caso do quadrado, é chamada de altura. Como o quadrado possui todos os lados iguais, podemos substituir a expressão base do quadrado por lado do quadrado. Então, raiz quadrada significa lado do quadrado. Quando você calcula a raiz quadrada, está calculando a medida do lado do quadrado. Como assim? Temos aqui o quadrado 16. Ele contém 4 unidades de cada lado, com um total de 16 unidades. Qual é a medida do lado do quadrado 16? 4. Fácil, não é? Basta contar o número de unidades de um lado do quadrado. Outra forma seria multiplicar um número por ele mesmo até chegar à quantidade total de lados. Por exemplo, 4 multiplicado por 4 é igual a 16. Então, a raiz quadrada de 16 é 4. Lembra-se daquela letra R que explicamos no início? Como foi que ela virou o símbolo da raiz quadrada? Antigamente, os matemáticos escreviam assim: radix 16 igual 4. Logo depois, a palavra latina radix, que significa raiz, foi abreviada para R. R16 igual 4. Mas, escrevendo rapidamente, era comum que a letra R abraçasse o número. Então, nós vemos aqui aquele R que nós costumamos escrever rapidamente, ele costumava chegar bem próximo ao número e até ficar um pouco acima dele, como se estivesse abraçando o número. Então, aquele R ficou semelhante ao símbolo da raiz quadrada que temos hoje. Essa foi a história da raiz quadrada. Gosto muito desta história, por isso decidi compartilhar com vocês. Agora é a sua vez de compartilhá-la com outras pessoas.